Quinta-feira, 4 de maio. Você que está conosco nessa manhã, continue com seu coração aberto e receptivo, porque dentro de instantes estaremos trazendo a continuidade da palavra que nós iniciamos ontem. Você que esteve ontem conosco deve estar lembrado. Eu queria antes lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, que nesse final de semana a Igreja do Calvário está com uma vasta programação. No sábado pela manhã, teremos um encontro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, que terá início às 9 horas da manhã nas dependências do nosso templo. À tarde, às 15 horas, o Encontro das Mulheres. No domingo, a abertura do 23º Simpósio da Família. Esse tema que vamos abordar esse ano é de suma relevância. É de seu interesse. Família versus ideologias. No domingo pela manhã, pela ocasião da escola dominical, pregará o pastor Erivan da Igreja Presbiteriana lá em Queimadas. No domingo à noite, o pastor André da Catedral Congregacional. Você não pode perder. Compareça com a sua distinta família. Será de suma relevância. Sem perda de tempo, vamos continuar trazendo mais uma vez o cantor e pastor Luiz de Carvalho. Se isso não for amor. Deixou o esplendor da sua glória para vir este mundo aqui, e estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor,
Então, no estudo de hoje, nós vamos aprender que geralmente todo adversário, quando se levanta contra um líder, ele tem a intenção de destruí-lo, é matá-lo, é tirá-lo de cena. E eles usam as seguintes armas, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. As armas que eles usam: disseminar o medo, a dúvida, a sensação de derrota, insultos, conforme citamos lá, Neemias 4:3, olha, ele vai construir esse muro, mas uma raposa encostando nesse muro, esse muro vai cair, de tão fraco que é. Então eles usam essas armas: sensação de derrota, insultos, deboche, desânimo, fraqueza, traição. Essas armas, meus irmãos, elas sendo acionadas contra o líder, se ele se intimidar, ele já tem 50% de derrota. Com certeza, 50% de derrota, porque ele vai dizer, realmente, eu estou numa situação difícil, o inimigo aí vai realmente vir comigo, contra mim, e eu vou perder. Então o medo começa a tomar conta do coração, a timidez, né? E a pessoa fica realmente sugestionada ao ponto de se entregar antes que a batalha aconteça. Eu estava preparando e me lembrando ainda, para a gente ter uma ideia do que esses indivíduos prepararam contra Neemias. Gideão, como líder de Deus, enfrentou os midianitas. Um contingente de 32 mil homens contra os midianitas, que eles eram comparados a gafanhotos, como a areia que está na beira da praia do mar. Eram muitos. Lá no livro de Juízes, capítulo 7, você encontra, está escrito lá que o número de camelos era tão numeroso que era como a areia da praia do mar. Eram como muitos. Então eram muitos os midianitas. E Gideão, levantado por Deus, apenas com 32 mil homens, ele disse: meu Senhor, eu vou ser engolido, eu vou ser derrotado, eu vou perder essa batalha. Mas o Senhor disse: olha Gideão, você tem homem demais aí. Senhor, são 32 mil contra uma nuvem é um exército incalculável. Sim, mas ainda tem gente demais. Você mande quem estiver com pena de ir para a batalha, porque pode ser morto e deixar viúvo, filho, órfão. Então diga a esses que voltem. Então os covardes voltaram. Diz lá em Neemias, no livro de Juízes, capítulo 7, que os covardes voltaram, com medo. E o Senhor disse: ainda tem gente demais, porque 22 mil foram embora, ficou 10 mil, tem gente demais. Deus estava mostrando, meus irmãos, a Gideão, que não era pela força do braço que ele ia prevalecer, era Deus que ia dar aquela vitória. Era Deus que iria pelejar por eles, para que eles depois, quando fossem vitoriosos, foi por causa do nosso braço, foi por causa da nossa capacidade. E aí por isso que o Senhor disse: tem gente demais, manda eles descer lá no vale de Arode. Eu tive o privilégio, numa das nossas excursões, de tomar banho nesse vale, no deserto, águas termas, no deserto, irmãos. Você parece estar tomando banho numa piscina aquecida, em pleno deserto. E eu estive lá, onde Gideão, o Senhor disse: olha, leva esses 10 mil, vai lá, e manda eles beberem água lá no vale de Arode. E os que trouxerem a água na concha da mão, a boca, separe. E aqueles que lamberem como um cachorro lambe a água, separai-me. E desses 10 mil, 9.700 lamberam a água como um cachorro quando está descedentando a sede, e apenas 300 trouxeram água com a concha à boca. Ainda houve uma triagem aí, e foi com aqueles 300 que Deus deu a vitória a Gideão. Então, eram 3 inimigos, Sanbalat, Tobias e Gesem, contra um homem chamado Neemias. Mas aqueles 3 homens, embora tivessem fosse maior para lutar contra um único homem, eles não prevaleceriam,
como não prevaleceram, porque o Senhor estava com Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, irmãos, observem que é exatamente isso que acontece com todo homem de Deus, com todo servo, com todo líder. Ele tem que ter confiança de que aquela luta, aquela batalha que ele vai enfrentar, ainda que sejam numerosos o número daqueles que vierem contra ele, ele tem que ter essa convicção de que Deus está com ele. Foi isso que aconteceu quando Elias estava lá no Monte Carmelo. O seu jovem chegou e disse: meu senhor, o que esses homens vêm contra o seu povo é tão numeroso que é como se fosse uma nuvem de inimigos contra o meu senhor. E aí Elias disse para o jovem: Senhor, abre os olhos deste jovem para que ele veja que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Precisamos de ter essa certeza, precisamos tomar posse dessa confiança, dessa convicção. Então, meus irmãos, vamos ver agora, até aqui foi só para a gente entender o que aconteceu no passado com homens de Deus, e que aconteceu também com Neemias, e que acontecerá sempre com aqueles que se levantam para fazer a obra de Deus. Então vamos lá, versículo 9, o que é que diz que nós lemos hoje? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu queria que nós pensássemos aqui, irmãos, aqueles 3 algozes, como se fosse um coro, estavam intimidando Neemias. Como assim? Ele não vai aguentar, as mãos dele largarão, e ele vai se sentir derrotado, ele não vai concluir. Era uma mensagem negativa, sabe? Você às vezes, quando está planejando fazer algo, que alguém chega perto de você, como a gente costuma dizer, bota terra para que você desista. Era o que eles estavam fazendo. Esses 3 algozes tentaram intimidar Neemias pelo medo, pela intimidação. Observe, eu estava lendo na linguagem de hoje. O que é que diz na linguagem de hoje? A tradução diz assim, esse versículo diz: você está apenas tentando pôr medo na gente, para que paremos a obra. Aí é quando ele faz essa oração: ó Senhor Deus, por favor, dê-me forças. Ou seja, Neemias, ele não se intimidou com aquelas palavras de Sanbalat, Tobias e Gesem, mas ele orou: Senhor, ele resistiu, dá-me forças. Sabe, irmãos, há momentos na vida da gente que você tem que se valer da oração mesmo, botar o joelho no chão, jejuar e procurar realmente obter a resposta que vem lá do alto. Amém? Então Deus estava mostrando a Neemias que aquelas ameaças não deveriam intimidá-lo, por isso que ele resistiu, àquela situação que eles estavam intimidando. Porém, eles eram tão astutos que eles consultaram um profeta chamado Semaías. É aí que você vai entender no versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mietabel, que estava encarcerado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Esse profeta chamado Semaías foi contratado por Sanbalat e Tobias para tentar persuadir a Neemias de entrar no templo, porque havia uma jura de morte: nós vamos lhe matar. Ele disse: se você entrar no templo, eles vão lhe poupar e você não será morto. Ora, Neemias tinha o conhecimento da palavra, ele sabia que se entrasse no templo, que era um lugar restrito ao sumo sacerdote entrar lá no altar,
ele por si mesmo estaria condenado à morte. Então eles fizeram o que nós chamamos de uma artimanha para tentar persuadir, subornaram esse profeta chamado Semaías, para que ele convencesse Neemias de entrar no templo para não ser morto, para livrar a sua pele. Observe, irmãos, que é assim que o inimigo trabalha. Ele usa pessoas inocentes, ele usa às vezes pessoas também astuciosas, para fazer com que elas executem os seus planos, seus projetos, que venham realmente consolidar aquilo que eles planejaram. Esse profeta, por nome Semaías, foi procurado por Tobias e Sambalate. Eles ofereceram propina para tentar persuadir a Neemias de refugiar-se no templo, pelo fato deles haverem ameaçado de matá-lo. Lá no livro de Números, capítulo 18, versículo 7, diz que só quem tinha acesso a entrar no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote. E na hora que Neemias entrasse, ele não era sacerdote, ele era governador. Consequentemente, ele seria condenado a ser morto por haver infringido, um lugar que não competia a ele entrar. Era um lugar restrito somente ao sumo sacerdote. Por isso que ele teve discernimento, e nós vamos ver que, embora eles tenham tentado persuadi-lo, Neemias, através desse profeta, que estava tentando persuadi-lo a entrar no templo, com o fim de ser morto, ele simplesmente se negou e disse: eu não vou entrar, não tem quem faça eu entrar. Irmãos, eu estava preparando esse estudo e comecei a pensar também na história de um profeta jovem e de um profeta velho, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 30, eu não vou ler porque o texto é longo, mas diz o texto que um profeta jovem foi levantado por Deus para ir falar para o rei Jeroboão que Deus iria trazer e fazer com que naquele templo, onde ele estava ali, ele havia entrado no templo, Jeroboão, e Deus havia levantado esse profeta, não diz o nome dele, diz que era um profeta jovem, para profetizar que naquele altar, que ele estava ali oferecendo sacrifício, sem ele ser digno de oferecer, aquele altar iria se fender e as cinzas iam cair. E quando ele disse isso, Jeroboão disse, apontou rispidamente com o dedo para ele, disse: você vai ser preso agora. Deu uma sentença de condenação. E na hora que ele estendeu a mão, o braço dele encolheu. E Deus disse através do profeta jovem: olha, o que eu falei que vai acontecer no futuro, um filho de Davi vai sentar-se no trono e vai colocar nesse altar aí, não só animais, mas também ossos humanos vão ser queimados aí nesse altar. E aquilo foi como um insulto para o rei Jeroboão. E aí, quando ele estendeu a mão para condená-lo de morte, de ser preso, seu braço encolheu e ele implorou: roga ao teu Deus, para que meu braço volte ao normal. E ele orou, e o braço voltou à sua normalidade. Só que ele disse assim: olha, você agora está convidado a ir lá no palácio para a gente fazer uma refeição e comer, e beber água, e tomar vinho, e se alimentar. Ele disse: eu não vou, porque o Deus que me mandou trazer esse recado para você, ele disse que quando eu viesse, não tomasse água, não comesse pão, viesse em jejum e quando voltasse, não voltasse pelo mesmo caminho. E ele insistiu para que isso acontecesse. Não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Pois bem, ele albardou o jumento e foi embora. Quando os filhos de um profeta velho que morava lá em Judá, tomou conhecimento disso, disse, e esse homem
Saiu por que caminho? Saiu por aqui. Foi no encalço dele, chegou lá e disse: olha, Deus me falou que você volte para comer e beber lá e tem aposento na minha casa. Ele disse: não. O profeta jovem disse para o profeta velho: Deus mandou que eu viesse, não bebesse, não comesse pão e não voltasse pelo mesmo caminho, eu estou obedecendo. Mas Deus, disse o profeta velho para o profeta jovem, mas Deus falou a mim que eu lhe convencesse você voltar para comer e beber água, estivesse na minha casa. E o profeta jovem foi na conversa do profeta velho. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele voltou, bebeu, comeu, e quando ele retornou, o profeta velho disse para ele: olha, tu não serás sepultado no sepulcro de teu pai, por causa da sua desobediência. E não demorou muito não, quando ele ia voltando, um leão no meio do caminho o abocanhou, não chegou a degustá-lo, ele ficou estirado no chão morto, e o leão ao lado, e todos que passaram viram aquele homem, profeta jovem, morto. Sabem por quê, irmãos? Porque ele acreditou numa profecia mentirosa. Ele não acreditou na primeira versão da profecia que Deus falara a ele próprio. Ele era para ter sustentado. E por isso o profeta velho aguardou seu jumento, foi ao encontro dele, trouxe no seu animal e disse que ele disse aos seus filhos que quando sepultou aquele homem, profeta jovem, e quando Deus levasse o profeta velho, sepultasse naquele mesmo túmulo onde o profeta jovem tinha sido sepultado. Isso tudo que eu estou contando para você tem tudo a ver com esse profeta Semaías. Sabe, irmãos, há muita gente que às vezes usa o nome do Senhor para profetizar ou convencer as pessoas que é Deus que está falando. Deus não está falando coisa nenhuma. Dr. Billy Graham, de saudosa memória, um grande evangelista do século passado, ele dizia: até quantas vezes Deus precisa de falar uma coisa mais de uma vez? Até quantas vezes? Só uma única vez. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus não tem duas palavras. Ele não diz agora sim e amanhã não. Sim, sim, não, não, disse Jesus. Então aquele profeta jovem acreditou numa falsa profecia que o profeta velho tinha falado para ele, para testá-lo se ele iria realmente crer ou não que Deus havia falado. Neemias, quando viu esse profeta chamado Semaías falando para ele que ele entrasse no templo, ele logo discerniu de imediato. Ele disse: isso não vem de Deus, isso não é de Deus. Eu sei minhas atribuições, eu sei que eu não posso nem devo entrar ali, naquele lugar santo dos santos, que é um lugar restrito ao sumo sacerdote. E aí ele matou logo a charada. Em outras palavras, ele não entrou. Ele disse no versículo 11, porque o profeta Semaías havia dito, havia declarado que ele entrasse lá para ser salvo, ele se refugiasse na casa de Deus. Porém, ele disse no verso 11, porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então ele tinha convicção, ele sabia que aquela profetada não vinha de Deus, ele sabia que aquilo não procedia do Senhor. Por isso que ele disse: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias não somente tinha conhecimento da palavra, mas também temor a Deus. Ele sabia que aquilo era uma artimanha, aquilo era como se fosse uma arapuca, era como se fosse um pássaro quando está sendo para ser lançado pelo laço do passarinheiro. Proferido por quem? Por um homem que se dizia profeta, no caso Semaías. Portanto, mais uma vez, ele resistiu àquela insinuação, aquela insinuante proposta que não passava de uma armadilha. Sabe, irmãos, às vezes
os inimigos usam pessoas para que executem os seus planos contra o líder. E não foi diferente aqui. No verso 12, então percebi que não era Deus quem enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá subornaram, né? Então Neemias teve discernimento disso. Ele estava sabendo que aquilo tinha sido forjado, né? Como a gente está vendo agora, o que está sendo descoberto, né? Vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Eu não posso nem dizer nada aqui. Vocês estão só vendo o que é que está sendo descoberto aí, né? O que foi que aconteceu no 8º dia do primeiro mês do ano em curso? O que está sendo descoberto, né? Tudo forjado, tudo planejado, tudo sendo arquitetado. Então, meus irmãos, Neemias tinha discernimento, ele era um homem de Deus, né? E ele sabia perfeitamente que aquilo estava sendo era um plano que estava sendo arquitetado contra ele. Então o homem de Deus, ele tem que ter o temor a Deus, tem que estar vigilante e ter discernimento. Ele tem que ter discernimento, ele não pode agir simplesmente porque está vendo que tudo está sendo favorável, não. Às vezes as coisas não são favoráveis exatamente para que ele perceba que aquilo não vem de Deus, mesmo sendo favorável num certo sentido. Então Neemias estava tendo discernimento disso. Portanto, meus irmãos, quando você perceber que alguma coisa está acontecendo fora daquilo que é normal, fique antenado, fique de antena ligada, fica percebendo logo, porque realmente a coisa pode ser um plano contra você, líder. Então, dinheiro faz muita coisa, né? Porque subornaram o Semaías para que ele fizesse com que Neemias acreditasse, né? E aceitasse aquela proposta que ele fizera. Isso aconteceu também com Judas. Judas recebeu dinheiro para vender Jesus, né? Então, a maioria das coisas que a gente vê no mundo político que acontece, rola muito dinheiro, irmão. Rola muita grana. E aí, infelizmente, o homem é fácil de comer a isca, né? Como a gente costuma dizer. No verso 13, para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e me vituperassem. Sabia perfeitamente que aquilo era uma armadilha, né? Ele estava sabendo que se ele aceitasse aquela proposta, ele iria e ele seria morto, né? Por causa daquela sua arbitrariedade. Agradeço a você, telespectador internauta que está conosco. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem e você está convidado amanhã a continuar conosco. Não esqueça, neste sábado teremos pela manhã, nas dependências da Igreja do Calvário, a reunião da OMEB, às 9 horas. Às 15 horas, Encontro das Mulheres. E no domingo, Escola Dominical, às 9 horas, daremos início ao 23º Simpósio da Família. Esse ano nós vamos trabalhar no tema Família versus Ideologias. Pregará no domingo pela manhã o pastor Erivan, da Igreja Presbiteriana, lá em Queimadas. No domingo à noite, pregará o pastor André, da Igreja Catedral Congregacional de Campina Grande. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você está cordialmente convidado com toda a sua família. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Amém. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim.